Olá, meus amigos e minhas amigas, um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez. Vamos falar sobre esse assunto. Qual é o tripé da riqueza? O tripé das conquistas materiais, das conquistas profissionais e até mesmo empresariais. Eu quero falar sobre esse assunto para você aqui bem rapidamente, sobre um estudo que eu estou fazendo de um livro que talvez você já conheça, tá? Esse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, um escritor americano, um best-seller já lido por muita gente. Eu também já li esse livro, mas agora eu estou fazendo um estudo profundo, quero compartilhar algumas coisas com vocês. E nesse primeiro vídeo aqui que eu estou fazendo sobre esse livro, eu quero falar sobre esse quadrante, né? Um princípio que o escritor Thierry Ecker trabalha, né, nesse livro, e eu acredito demais que pode servir para a sua vida, como tem servido para a minha vida também, né? Para as conquistas que eu tenho alcançado na minha vida profissional, empresarial, os objetivos de muita gente que eu conheço que está ao meu redor. Sendo bem objetivo aqui nesse livro, eu quero falar sobre esse quadrante, né? Esse quadrante que ele fala que é a base para você conquistar os teus sonhos na tua vida profissional, empresarial, como eu disse aqui, como um todo, né? E a gente sempre objetiva coisas materiais, essa que é a verdade, né? O ser humano ele tem é natural, e não tem nada de errado com relação a isso, você querer ter a sua casa, o seu carro, aquela viagem, realizar aquela festa de 15 anos para sua filha, aquele casamento, aquela formatura do seu filho, tudo bem. Só que ele fala de um princípio aqui muito importante nesses quatro quadrantes, né, para embasar esse quadrante material, que são as conquistas materiais, ele fala que existem outros três pontos que precisam ser trabalhados. E é sobre eles que eu quero falar aqui para você, que são os seguintes pontos: o emocional, tá? O espiritual e também o mental. Então, é a base emocional, a base espiritual e a base mental. Ele fala nesse livro sobre algo que eu acredito profundamente e quero compartilhar com você. O mundo físico, né, ou as conquistas, nada mais é ou nada mais são do que o reflexo daquilo que nós construímos no mundo emocional, no mundo mental e no mundo espiritual. E aí eu poderia ficar aqui horas e horas, eu posso até trazer esse conteúdo aqui para falar mais sobre isso, porque vai dando aqui, vai aprofundando no assunto no decorrer do livro, mas eu quero resumir basicamente o seguinte: o que seria, por exemplo, a base emocional? São as emoções, as ações que você toma em relação ao teu sentimento. Vamos exemplificar, por exemplo, aqui em questão de investimentos, na Bolsa de Valores. Quantas pessoas que a gente conhece, ou talvez você conheça também, já perderam dinheiro com Bolsa de Valores? Mas não porque a Bolsa dá errado ou dá certo, não. Conheço muita gente que ganha muito dinheiro e que vive disso, inclusive. Mas por quê? Porque em uma atitude emocional, talvez baseada por um sentimento de medo de perder, a pessoa acabou executando ali as suas ações naquele momento que estava com as ações em baixa. Então, qual foi o problema? Foi a Bolsa de Valores? Foi o mercado? Não, foi a emoção dela, que não conseguiu fazer com que ela se controlasse naquele momento e perdesse, talvez, ali o time de fazer a venda das ações. Esse é um exemplo. Isso vale o mesmo para a questão de empresas, né? Quantas decisões a gente vê empreendedores tomando somente com base na emoção e não com base na racionalidade, com base no cálculo, com base no estudo, com base na experiência de especialistas. Então, a base emocional vai influenciar diretamente na sua questão material, nos resultados que são gerados por essa emoção. Uma outra base que ele fala é a base espiritual, né? E aí, claro, não estou entrando aqui na questão de fé, se você acredita em Deus, se você acredita no universo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa cristã, né? Não escondo isso de ninguém nas minhas redes sociais. E eu exercito a minha fé cristã, mas existe aquela pessoa que tem a fé no budismo, tem uma fé em outra religião, não importa. Mas ele fala da importância de você cuidar do seu lado espiritual, né? De você cuidar do seu comportamento interior, porque isso vai refletir no seu comportamento exterior. Você cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito. Então, esse fator espiritual é um fator que todo momento está pesando. Quantas pessoas você conhece que tinham muito dinheiro, por exemplo, né, e desistiram de viver, né, desistiram de dar continuidade com a sua vida, e você fala, poxa, como essa pessoa fez isso, né? Tinha tanto dinheiro, mas por dentro ela não era uma pessoa pobre, ela era uma pessoa rica financeiramente, mas ela era tão pobre
que o que ela tinha era apenas dinheiro. Então é importante você cuidar dessa parte espiritual. Uma outra parte importante que ele fala nesse livro, que aqui eu acho que vai mesclar também a parte emocional e espiritual, é a questão mental. E a questão mental, eu acho que além da espiritual, juntamente com a espiritual, talvez seja mais difícil. Juntamente com... Porque o espírito você trata com a sua fé, é algo entre você, né, e aquilo que você acredita. O emocional você trata com você mesmo, é o seu comportamento interior. Agora, o mental, ele vai exigir de você ruptura. Ele vai exigir de você, muitas das vezes, que você interrompa relacionamentos, que você se afaste de determinadas pessoas, é isso mesmo. Que você mantenha distância de determinado grupo de pessoas, porque não estão alinhadas com os seus princípios, não estão alinhadas com aquilo que você quer, por exemplo, para a tua vida, para o teu objetivo. Vou te dar um exemplo. Durante toda a minha vida, eu sempre estudei, mas eu lembro muito bem que quando eu estava focado para poder fazer o vestibular, conseguir uma bolsa na faculdade, eu tive que renunciar muitos sábados e domingos para estudar, para poder sacrificar. Então, naquele momento, na minha juventude, 17 anos, 18 anos, eu tinha muitas vezes que abrir mão do futebol, que eu amo futebol, eu tinha que abrir mão de uma festa, de um aniversário de família, para poder estar estudando. Então, naquele momento, a minha conexão mental estava focada em passar no vestibular, em conseguir uma bolsa na faculdade, ter um acesso universitário. E aquelas pessoas que não estavam com esse mesmo objetivo que eu, não estavam nem um pouco preocupadas com isso. Qual foi a ruptura que eu tive que fazer naquele momento? Parar, afastar um pouco naquele momento, principalmente naquele momento, de estar tão próximo dessas pessoas. E isso foi difícil, porque as pessoas acabam te olhando como você como uma pessoa orgulhosa, como uma pessoa que está se afastando, mas é uma questão mental, é uma questão de alinhamento de mentalidade. Então, a questão mental, ela não está apenas envolvida com a sua questão pessoal. A questão mental, ela envolve outras pessoas. Por isso que eu considero uma das mais difíceis. De você ter que se afastar de determinados grupos, de você ter que tomar determinadas decisões, de você talvez ter que desagradar algumas pessoas por conta do seu objetivo, do seu foco. E tudo isso, juntando a questão mental, espiritual e emocional, vai refletir na sua vida material, vai refletir nos seus resultados, vai refletir no seu pensamento, no seu mindset. Ele até continua dizendo nesse livro que pensamentos geram sentimentos que geram ações. E essas ações produzem resultados. Então, resumindo, o vídeo aqui que eu quero passar para você é um vídeo bem filosófico, né? Você está vendo que é um vídeo bem para você refletir sobre isso. Eu quero resumir o seguinte, que você precisa entender que alcançar os teus sonhos, objetivos materiais, financeiros, empresariais, é muito importante você ter isso configurado na tua mente, configurado, né, em um plano, é muito importante. Porém, para que você venha alcançar esses objetivos financeiros, é muito mais importante que você procure encontrar os problemas e procure encontrar as soluções que você tem no campo espiritual, no campo emocional e no campo mental. Por quê? Porque sem essas três coisas desse quadrante da riqueza, vai ser muito complicado você alcançar os seus objetivos. Ou ainda você pode até alcançar dinheiro, mas você não vai ter sustentabilidade nessa riqueza que você vai alcançar. Então, é o tripé da riqueza, né? Espiritual, emocional e mental, para que isso venha produzir ações corretas, que venham te produzir bons resultados e você alcance, aí sim, a riqueza material, tá bom? Um vídeo um pouquinho mais longo, espero que você pense sobre isso, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possível. Eu estou aqui sempre para te ajudar. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.